A doença de Huntington. As doenças genéticas são anomalias que afetam o nosso material genético. Não são infecciosas, nem contagiosas, nem necessariamente hereditárias. Neste trabalho, vamos explorar a evolução, modos de transmissão, predominância na população, sintomas e possíveis tratamentos de uma dessas doenças, a doença de Huntington ou DH. A DH é uma perturbação neurológica hereditária caracterizada por falta de coordenação física e problemas mentais. A DH é uma doença autossómica dominante com uma causa genética única. Consiste na repetição sistemática do trinucleótido CAG, que vai originar a proteína huntingtina. A este tipo de mutação chama-se mutação com perda de sentido, ou seja, a proteína é funcional, mas prejudicial ao organismo. A doença caracteriza-se por uma combinação de alterações motoras, emocionais e cognitiva. Os sintomas da DH podem variar em extensão, gravidade, idade de manifestação e taxa de progressão de pessoa para pessoa, inclusive entre membros da mesma família. Os sintomas incluem movimentos involuntários dos braços, das pernas e do rosto, e contrações musculares prolongadas que afetam a postura, o equilíbrio e a marcha. Para além disso, os movimentos voluntários tornam-se mais lentos. Os doentes têm dificuldade em falar e engolir e perdem gradualmente a visão periférica. Emocionalmente, os doentes sofrem de depressão, apatia, ansiedade, tornam-se irritadiços, têm episódios de raiva e impulsividade e isolam socialmente. A nível do desenvolvimento cognitivo, os sintomas incluem raciocínio lento, dificuldades de concentração e organização face a decisões ou respostas a perguntas. A memória a curto prazo é reduzida, têm dificuldade na compreensão de novas informações e na resolução de problemas. A acumulação da proteína mutada dentro dos neurónios é responsável pela sua disfunção e morte, sem que este complexo processo esteja completamente esclarecido. A DH desenvolve-se gradualmente e infelizmente não tem cura. No entanto, alguns sintomas podem ser minimizados através de medicamentos. Dentre os medicamentos receitados, destacam-se alguns antipsicóticos para controlar os movimentos involuntários, antidepressivos e ansiolíticos. No entanto, esses medicamentos podem causar efeitos secundários ou reagir uns com os outros. Por isso, a medicação deve ser receitada por um especialista e consoante os sintomas de cada indivíduo e as respectivas respostas aos diferentes tratamentos. Os tratamentos não farmacológicos, como a terapia respiratória, da fala, cognitiva, psico e fisioterapia, ajudam a melhorar tanto os sintomas físicos como os psicológicos. A nutrição também é muito importante no tratamento dos doentes com DH, que são normalmente acompanhados por um nutricionista. Os doentes têm tendência para emagrecer bastante, mesmo tendo dietas equilibradas. Os primeiros sintomas da DH surgem geralmente entre 35 e 55 anos, podendo também aparecer em jovens a partir dos 20 anos, cerca de 10%, ou depois dos 60 anos, cerca de 5%. Por ser uma doença autossómica, aparece com a mesma frequência em homens e mulheres. O alelo normal transmite-se entre gerações de uma forma mendeliana. O alelo mutado é muito instável durante a meiose, aumentando ou reduzindo o seu tamanho. Os maiores acréscimos ocorrem na transmissão paterna, pois a velocidade de mutação aumenta durante a espermatogênese. A proteína huntingtina expressa-se em todas as células humanas, embora com maior concentração no tecido cerebral. Cada um de nós possui 46 cromossomas homólogos, dos quais 23 cromossomas são herdados da mãe e os outros 23 são herdados do pai. Há dois tipos de cromossomas, os autossomas, que são os primeiros 22 pares, e os heterossomas, ligados ao sexo, ou seja, o 23º par, XX no sexo feminino e XY no sexo masculino. O gene da DH está localizado no cromossoma 4, que é um autossoma. Por isso, a doença de Huntington é dita autossómica e pode afetar ambos os sexos igualmente.